Cara, bom dia, agora são 5h52. Bom, geralmente eu faço um vídeo mais tarde. Em rotina de trabalho, geralmente eu acordo por volta das 3 horas, trabalho, e aí eu deixo a tarde para fazer alguma outra coisa. Ou seja, na parte da manhã geralmente eu cuido dos meus clientes. Mas, como hoje meu sogro e minha sogra estão vindo para cá, para ver a menina, eu vou fazer esse vídeo. Cara, primeiro, obrigado por todos vocês estarem comentando no vídeo e tal. E eu vou fazer o vídeo justamente em resposta aos comentários que eu recebi nesse último aqui. Primeiro, cara, obrigado para quem elogiou. Cara, eu não sabia, respondendo ao Lia, eu não sabia que o Giglio tinha caído, assim, que o canal dele tinha caído. Acho uma pena, porque realmente era o melhor canal que tinha, assim. E ele não era misógino. De verdade, ele não era misógino. Ele era mais instrutivo, né? A intenção do canal dele era mais instrutiva. Isso é uma sacanagem. Eu não sei porquê, não sei porquê caiu, mas se for por esse motivo, é realmente uma sacanagem, não teria por que não. Ainda sobre o Liam, que foi mesmo comentou do canal, cara, então, primeiro, tá? De novo, obrigado, né? E, eu sempre vou usar os comentários de vocês para poder fazer mais vídeos, tá? Primeiro porque, né, para crescer nessa rede a gente precisa ter mais conteúdo e tal. E segundo, porque a gente vai construindo uma audiência, né, e uma comunicação com essa audiência. E isso é legal, Porque, porra, por mais que se faça um conteúdo legal e tal, eu acho a interação uma coisa bacana, entendeu? Como eu falei no vídeo, ser professor era muito legal. Então, primeiro só um erro, um erro de compreensão aqui, tá? A gente estava falando sobre o homem na perspectiva evolutiva. Então, quando eu disse que um homem fraco, via de regra, não deixa descendência, eu estava dizendo no sentido evolutivo. Né? Claro que, quando a gente fala de evolução, o correto seria falar não de força, mas de adaptabilidade, porque o conceito de força, ele é um conceito fluido, tá? Porque ele é derivado justamente da adaptabilidade, tá? Então, não necessariamente o indivíduo mais forte fisicamente, ele vai ser o que vai deixar mais descendência, claro que não. Mas vai ser aquele mais bem adaptado, né? E aí essa adaptação, ela também é decorrente aí de fatores outros. Antes do que a gente pode chamar de antropoceno, tá? E aí já entrando no comentário do Henrique, antes de entrar no antropoceno, que é basicamente o período histórico, ou pré-histórico, o gato, é basicamente o período histórico em que o ser humano, ele... tive que dar comida pro gato, porque senão ele não me deixar em paz. O gato, toda vez que ela vê que a gente tá acordado, a gente tem que dar comida pra ela. Bicho chato. A pessoa fala que gato é mais independente que cachorro. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Cachorro é muito mais independente. Gato, puta merda, gato é um pé no saco. É gostoso demais ter gato, tá? Mas é um pé no saco. Antes do antropoceno, né? Então, assim, o homem, ele não é fraco. O que eu disse foi isso, tá? O homem não é fraco por não ter filho. O que eu disse foi que, biologicamente, o macho mais fraco tende a ter menos descendência ou não ter descendência. Entendeu? Eu sei que pode parecer coisas similares, mas não são. Elas são diametralmente opostas. Tá? Isso do ponto de vista evolutivo. O macho menos adaptado, menos forte, ele teria... porque assim, isso é a base da teoria da evolução, tá? Ele teria menos capacidade de atrair mais fêmeas. Tendo menos capacidade de atrair mais fêmeas, ou de manter mais fêmeas, ou mesmo até de subjugar mais fêmeas. De novo, isso é teoria da evolução. Tá? Ele, obviamente, vai ter menos descendência. Então, naturalmente, no mundo natural, puramente evolutivo, o macho mais fraco, já tendo entendido essa questão da adaptabilidade, designando o que é essa força naquele período, momento ou espaço geográfico, tá? Ele vai ter menos descendência mesmo. Então, evolutivamente falando, o macho mais fraco, ele tende a ter menos descendência. Agora, entrando no antropoceno, ou seja, num período em que o ser humano ele consegue modificar a realidade natural de tal forma que ela se torne outra coisa, que é justamente o que a gente vive hoje, o antropoceno, essa questão de força
ela se torna um pouco menos relevante. Assim como a questão de... assim como a questão até de ter ou não filhos, entende? Porque assim, para a espécie humana, eu ter filho não significa porra nenhuma mais. Por quê? Porque a gente já tem quase, eu acho que já batemos, 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Então, para o mundo natural, na verdade, o que a natureza precisa é que o ser humano não tenha filhos. Já excedemos em muito o número razoável ali, né? Naturalmente falando. Então, assim, o homem fraco não é aquele que não tem filhos, tá? Na verdade, isso pode até ser o contrário, hoje, no antropoceno, tá? Porque ali era uma leitura, ali era uma leitura puramente evolutiva. Aqui a gente está fazendo uma leitura mais sociológica. E é por isso que eu disse, que eu fiz essa distinção no outro vídeo. Social é uma coisa, sociologia é outra. Essa é uma leitura mais sociológica e a gente vai entrar um pouco na antropologia aqui também nessa resposta. Eu concordo com você, essa questão de ter filhos para cuidar na velhice e tal, isso aqui é uma coisa muito, muito recente, tá? Muito recente mesmo. Isso daqui tá, é uma questão um pouco mais antiga em sociedades mais orientais, né? Japão, China, Índia nem tanto, mas Japão e China. No Ocidente, essa questão de ter filho para cuidar de você na velhice é uma coisa relativamente nova. Relativamente nova. Talvez ali em 1800 e pouco comece a se pensar sobre isso no Ocidente, né? E ainda assim, né, a gente vê sociedades como, por exemplo, as germânicas, da qual descende boa parte dos Estados Unidos, por exemplo, por isso tem uma consonância dessa cultura, né? Essa questão de um filho ter que cuidar do pai não é muito presente, não, né? Mas eu concordo com você, assim, esse pensamento é um pensamento mesquinho. E aqui eu vou fazer até um disclaimer, assim, porque, sim, ter filho, Henrique, é coisa fácil pra caralho, é um prazer do caralho, né? Só que assim, cara, e só pra vocês entenderem como é que eu não tô falando que um homem fraco não é aquele que não tem filho, tá? Na verdade é o contrário. Um homem fraco, principalmente se formos olhar pelo antropoceno, assim, um homem forte é justamente aquele que decide não ter filhos, tá? Pode ser sim. Por essa análise, pode ser sim. Porque é o seguinte, veja bem, veja o meu caso. Eu fui ter filho, meu primeiro filho, com 38 anos. Filha, no caso. Entende? E por muito tempo, muitos anos atrás, eu falei com minha esposa, olha, porque eu já falei, né, eu venho de uma classe social baixa. E assim, eu falei com minha esposa, cara, sem ter uma casa própria, beleza, pode estar financiado, não tem problema, mas sem ter uma casa própria, eu vou te dizer isso agora porque para que você até não perca tempo comigo, entendeu? Se não for isso que você quer também. É porque assim, as coisas têm que ser, num relacionamento as coisas têm que ser conversadas, gente. Entende? Elas têm que ser combinadas. Então assim, eu vou te falar isso agora. Eu só vou ter filho quando eu tiver minha casa, cara. Ela pode ser financiada, não tem problema, claro. Mas sem isso, eu não vou ter filho não. Então assim, então se você nunca tiver uma casa própria, você nunca tem um filho? Provavelmente não. E isso foi a conversa que eu tive com ela, né? E porra, comprar a casa até que é fácil, pagar ela que é difícil. Mas, cara, então assim, e mesmo agora, quando a gente decidiu ter a menina, eu refleti bastante sobre se deveria ou não ter um filho por causa do mundo, tá ligado? Por causa de como as coisas estão, assim. Pensei, porra, mas quando ela tiver 20 anos, será que ela vai ter emprego? Será que ela vai ter água para beber? Tá ligado? É esse tipo de coisa, assim. Será que ela vai ter uma faculdade para fazer? Será que ainda vai ser relevante fazer uma faculdade? Entendeu? Esse tipo de coisa, saca? E quando você se torna pai de menina, eu não sei se é o ato de se tornar pai ou o ato de tornar-se pai de menina, mas você passa a ter mais medo das coisas. E você passa até a ser um pouco mais reacionário, de fato. Você tolera menos coisas, assim. Tolera, assim. E isso é estranho, mas é um fato. Mas então, assim, eu fiquei pensando um pouco se isso não seria, se ter filho não seria só um ato de egoísmo meu, entende?
e um ato de crueldade para com ela. Entendeu? Porque aquele pensamento, porra, mas eu vou julgar uma criança no mundo. Por quê, velho? Porque eu vou fazer sacanagem com ela. Só que aí eu lembrei, na verdade, de uma conversa, uma aula que eu tive na faculdade na época, há uns anos, muito tempo atrás. Uma professora, ela tava falando uma besteira enorme. Ela tava falando que pobre não deveria ter filho. Porque o filho do pobre geralmente não constrói nada, não faz nada de importante para a sociedade, não sei o quê, blá, 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 que vai viver às custas do Estado, blá, 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 blá. Eu, porra, não, tá errado pra caralho. Desculpa te falar isso, mas você tá errado pra um caralho. Não, porque não sei, ela riu, né? Tipo, agora eu peguei. Não é que eu era chato, mas assim, quando eu via uma coisa errada, eu comentava. Ela falou, não, mas é porque... Me dá um exemplo, então, de um pobre, de um filho de pobre que tenha feito alguma coisa importante. Eu fui logo no melhor, né? No melhor do meu ponto de vista. Então, Beethoven era filho de um açougueiro bêbado. Ah, não, mas isso é uma exceção. Isso é uma exceção, né? Ah, é? É uma exceção? Beleza, então. Vamos lá. Eu não vou nem falar de Da Vinci, tá? Ah, mas Da Vinci era filho de um padre? Sim, sim. Um filho ilegítimo de um padre, possivelmente, né? Não tem como saber, não tem como ter certeza. Mas um filho ilegítimo de um padre com uma lavadeira, porra. Mas eu não vou nem entrar nesse ponto, tá? Virei pra ela e falei, não, beleza, te dou outros exemplos. John D. Rockefeller, pra gente ir pra indústria. Nasceu pobre. Pobre pra um caralho. Ele teve que assumir a responsabilidade de cuidar da própria família, porque o pai abandonou ele, assim, com, sei lá, 12 anos. John D. Rockefeller. Ah, mas não, esse momento é a fase que a pessoa começa a gaguejar, né? Não, mas não, beleza, te dou um exemplo mais próximo. Barão de Mauá. Quer outro exemplo? Beleza, eu te dou. Machado de Assis. Se você quiser, posso continuar dando exemplos aqui a rodo. A rodo. Sabe por quê? Porque, na real, o pessoal tem essa mística de que os filhos dos ricos é que fazem as coisas e tal, não sei o quê. Eles que... Não, 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 não. Eles erram as coisas, erram inclusive as posições. Mas, no geral, o filho do rico é um bosta. Isso é um fato. Ah, mas você está tirando isso de onde? Platão. Estou tirando isso de Platão. Sacou? Na República, na obra, né, que na verdade é o banquete, mas na obra, quando ele está discutindo sobre isso, ele faz uma grande analogia sobre um dos mitos fundantes do povo grego e tal. É porque assim, o povo grego ele tem diversos mitos de fundação, tá? O que a gente pega hoje em dia é o que era mais difundido na Grécia clássica, mas meio que cada cidade meio que tinha um mito de fundação própria. Eles esbarravam em alguns detalhes similares e tal, mas enfim. Então o Platão ele tá discutindo ali, né, alguns, claro que na obra quem está discutindo é o Sócrates, mas algumas origens ali basicamente estão discutindo sobre educação, tá? Basicamente é essa a grande questão ali. Mas o Platão, ele chega a falar isso, que o que destrói uma sociedade é justamente o filho, e essa é a crítica de Platão, isso é interessante pra cacete. Porque a crítica de Platão é justamente que a sociedade, embora ela tenha se constituído em virtude da família, seria a família que está destruindo a sociedade por causa da hereditariedade, da herdabilidade de bens e posições sociais, e não da meritocracia nisso. É interessante, porque assim, as três teorias do século XX, nazismo, capitalismo e comunismo, as três teorias, elas surgem desse mesmo pensamento platônico. Depois a gente faz um vídeo sobre isso, que hoje não é a nossa intenção aqui, tá? Mas o fato é que o filho do pobre, geralmente, o filho do rico, geralmente, ele não vai desenvolver casca. E isso tudo bem, isso tudo bem. Essa fraqueza dele não vai se evidenciar em momentos de relativa tranquilidade. Em momentos de relativa tranquilidade. Isso só vai se evidenciar em momentos de crise. Ah, mas tem filho de rico que, claro, pode ter, claro, pode ter. Mas é que assim, até numericamente é diferente, entendeu? Porque assim, enquanto um pobre tem, sei lá, 5, 6 filhos ao longo da vida, um rico ele vai ter 1, 2, entendeu?
E a proporção de rico é tipo um rico para cada 1000 pobres. Então a gente está falando de, porra, milhões contra centenas. Entendeu? Então a probabilidade de nascerem pessoas com mais talento nos pobres é maior. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, a partir daí se colocaria uma régua de meritocracia. Entende? Então a proposta de Platão, por exemplo, era que todas as crianças fossem criadas e educadas no mesmo ambiente, para que, para o melhor do Estado, as melhores crianças, independente de serem filhas de A ou B, assumissem os cargos que melhor adequassem às suas características individuais. Tá? Então, isso aqui é Platão. Falando sobre como a antropologia forjou os relacionamentos, né? Obviamente, eu já falei isso no outro vídeo, a mulher ela é misândrica. Mas não é que a mulher seja misândrica. Tá? Toda fêmea vai ser misândrica. De toda espécie. De toda espécie. Porque vai ter algum tipo de atração. Entende? Os relacionamentos eles começam com a atratividade. São os 3 pontos de ancoragem. Né? Que é, de novo, né? O de interesse, né? Um talento, alguma coisa. Tal. O social, a riqueza. Entendeu? E o biológico, a beleza. Os 3 pontos de ancoragem da misandria, tá? A questão, mano, é que assim, isso não vai mudar, não. Isso não vai mudar. E quanto antes os homens aceitarem isso, melhor. Sacou? Isso não vai mudar. Pelo contrário, isso tende a piorar. Isso tende a piorar. Agora, tô dizendo que o homem deva aceitar uma mulher, vou usar esse termo, tá? Uma mulher rodada? Mais ou menos. Sabe por quê? Porque vai depender do cara. Vai depender do cara. Sacou? Eu, por exemplo, vamos pegar como exemplo. Eu cheguei aos meus 27 por aí, que foi quando eu decidi passar um ano sem ter nada com ninguém. Foi difícil pra um caralho. Porque eu cheguei a um ponto em que, porra, é estranho isso, porque eu tive bem menos mulher do que eu gostaria de ter. Mas eu sinto que eu tive muito mais mulheres do que eu precisaria ter. Saca? E aí eu pensei nos meus relacionamentos sérios, assim, anteriores, né? Eu tive com a minha esposa, acho que foi 7, 8, eu não lembro, eu acabo esquecendo. Isso de relações sérias, né? Ou que eu pretendia que fossem sérias, enfim. Nem adianta me perguntar o nome delas, porque certamente eu vou lembrar de 2 no máximo. E essas 2 nem podem nem ser as mesmas. Tipo, hoje eu lembro, a semana que vem eu não lembro mais delas, eu lembro de outras. A mente da gente vai apagando essas coisas, ou não é que vai apagando, mas vai colocando em outras gavetas. E isso vai perdendo a importância. Eu decidi ficar um ano sozinho, assim, e eu pensei nas minhas ex-namoradas. E até sobre essa questão que eu tava pensando, entendeu? Se aceitava ou não uma mulher que seria rodada e tal. E, cara, é engraçado, porque assim, eu fiz uma reflexão sobre isso. Dessas 7 namoradas, quantas delas eu quis que fosse sério? Eu tava sério, entende? E não deu certo. É possível que aconteça a mesma coisa com a outra pessoa? Com a mulher? É possível. Que ela tenha tentado com outros caras também, pensando ser certo e não deu certo? Pode ser sim. Pode ser sim. É claro, isso vai depender de caso a caso, cara. E isso vai depender de caso a caso, porque assim, até o Henrique fala, eu acho que é o Henrique. É o Henrique. Fala sobre isso e eu concordo pra caralho. Cada homem é um, cara. Só que cada mulher também é uma. Sacou? Cada mulher também é uma. É claro, o homem ele tem que fugir de alguns tipos de mulheres, com toda certeza. Com toda certeza. Vai ter red flags? Vai, porra. Não tem jeito de não ter. Entendeu? Não tem jeito de não ter. Mas, por que eu fiquei um ano sem ter praticamente ninguém, assim? Praticamente porque, assim, eu tô me adaptando aos novos termos. Né? Conversantes a gente sempre vai ter, não tem jeito. Mas, assim, então, assim, eu não tinha ninguém. Assim. Até achar a minha esposa. Assim. A minha esposa, ela tinha tido 2 namorados antes de mim, entendeu? A diferença de idade nossa é de quase 10 anos. Eu sou 10 anos mais velho. É que assim, ela pode ter só tentado mesmo. Ela pode ter só tentado mesmo e dado errado, da mesma forma que você. Agora, mas eu não sou um homem que tentou muito, eu não sou um homem que namorou muito. Eu devo aceitar? Cara, a minha resposta seria não. A minha resposta seria não. Tá? A minha resposta seria não, de verdade.
quando a mulher tem mais experiência sexual que o homem, a relação para o homem ela se torna bem perigosa. Bem perigosa. E esse perigo ele pode ser por vários fatores. Desde a insegurança, que é impossível negar que a gente não tenha. Todo mundo é inseguro, gente. Todo mundo é inseguro. A gente finge que não é. Essa é a questão. A gente finge que não é. Mas todo mundo é inseguro. Ninguém quer ser traído. Ninguém gosta de ser traído. Ninguém gosta de ser abandonado. Ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém. Ah, mas tem vezes que a gente não liga. Por exemplo, tô me relacionando com uma mulher e eu só quero sexo e tal. Cara, eu já tive situações assim. De mulheres que eu tive e que não tinha nada com elas, porque algumas delas eram até casadas. Né? Eu já passei por isso. Né? Acho que quase todo homem passa por isso, gente. E quando elas terminavam comigo, a maioria foi eu que terminei mesmo. Porque tava começando a ficar grudento demais e tal. Mas, eventualmente, quando uma terminava comigo, nesse caso, porra, não tinha mistério ali. Nenhum dos dois estava a fim de um relacionamento sério com um ou outro. Não, a gente só estava se curtindo e curtindo os corpos um do outro. Era só isso. Mas quando a pessoa termina sem que você queira, ou, né, sempre vai haver um pouco de decepção, um pouco de frustração, um pouco de raiva, tá? Então, assim, isso sempre vai haver. Isso sempre vai haver. Agora, quando uma mulher ela já teve muitas relações, principalmente relações vazias, né? Ou seja, o que o pessoal chama de carrossel, né? Aliás, eu acho fantástica essa noção de carrossel. Eu rio toda vez que eu escuto. É porque vem a imagem na cabeça, né? Aí também um carrossel, assim, a mulher indo de cavalinho em cavalinho. Isso é muito engraçado. Essa imagem é muito engraçada. Mas, assim, eu não aconselho, não. Eu não aconselho, não. Ah, então você está concordando que o homem, para assumir uma mulher rodada, tem que ser muito macho? Não, ele tem que ser muito rodado também. Ele tem que ser muito rodado também. É isso. Entende? Ah, mas tem como não achar? E aí eu volto pro canal do Gílio, tá? Porque ele falava sempre, cara, então, primeiro você tem que se cuidar e tal. E eu concordo com isso pra caralho. Eu concordo com isso pra caralho. Esse um ano que eu tirei sabático de mulher, cara, foi um ano muito bom, assim. Porque eu usei ele pra resolver todas as questões internas que eu tinha. Entendeu? Todas as questões internas que eu tinha. Até porque a minha intenção era chegar em uma mulher que fosse legal, que fosse bacana, entende? E eu tive que dispensar algumas nesse processo, justamente para que eu chegasse mais ou menos pronto também para ter um relacionamento. A questão é que a maioria das pessoas, e os homens são muito apressados em relação a isso, e eu entendo, obviamente, eu sou um homem, entende? Eles procuram um relacionamento sem estarem prontos para um relacionamento. Psicologicamente, financeiramente, sentimentalmente, entendeu? Então, assim, se eu fosse me dar um conselho, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, meus 16, 17 anos, saca? Porque, assim, para quem não sabe, né, o homem dos 15 até os 23, 24 anos, ele geralmente ele vai ficar com mulher mais velha mesmo. Porque as meninas da idade dele não vão querer ele, não. As meninas da idade dele vão estar olhando os caras de 29, 30. E é isso. É isso. Entendeu? Ah, mas é o cara que tem carro. É o cara que tem carro, é o cara que está um pouco mais estabilizado. Não vai estar estabilizado com 29. Mas assim, é um cara que está um pouco mais estabilizado, um cara que tem um pouco mais de cabeça, um cara que tem um pouco mais de conhecimento. Entendeu? Então, assim, via de regra, o homem jovem ele se diverte com mulheres mais velhas mesmo. 30 a mais, 40 a mais e tal. E beleza. Beleza, é justamente isso que você precisa até para poder ter uma bagagem para quando você chegar aos 29 você ser atraente para aquelas meninas de 17, 18, 20. Entendeu? É isso que rola. Ah, mas não pode ficar com mulher de 16. Cara, pelo amor de Deus. Né? No direito a gente tem uma parada que chama o princípio da realidade sobre a forma. Ele é mais aplicado no universo dos contratos e no mundo trabalhista e tal. Mas é um princípio universal. Tá? A realidade sobrepõe a forma. Entende? Ah, mas não pode. Beleza. Pode ser. Não é que não pode, né? Mas não é bem visto. Beleza, pode até não ser bem visto. Mas, cara, é o que acontece diuturnamente. Né? É o que acontece diuturnamente.
Eu já tive professores meus no segundo grau, que o cara tinha 27, 28 anos e ele namorava menininha de 15, 16, com o consentimento dos pais. Até porque também é um pouco difícil de segurar, né? Mas assim, então, isso é o que vai acontecer, gente. Isso é o que vai acontecer, tá? Mas, antropologicamente falando, a relação entre homem e mulher, ela é baseada em uma junção de interesses. O interesse do homem é sempre mais prático, porque o homem é mais prático. O homem, geralmente, ele não pensa no amanhã, cara. Não é muito comum que ele pense nisso. Ele pensa, mas ele pensa em relação à comida, ele pensa em relação a abrigo, entendeu? De ordem mais prática. A mulher não. A mulher, ela pensa em relação ao conforto, ela pensa em relação a prazer mesmo, ela pensa em relação a facilidades, entende? Notou que os dois se complementam aí? Há uma complementariedade natural da forma como o homem é e da forma como a mulher é. Sacou? Há essa complementariedade. Então, é natural que ambos procurem o parceiro que melhor se adeque a essa pretensa ou pretendida, a essa pretendida junção de interesses. Entendeu? Esse é o ponto. Então a gente sempre vai estar falando de interesses, tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Evolutivamente falando e antropologicamente falando, esse interesse ele ganha novos contornos na realidade atual. Porque basicamente todo mundo se espelha em padrões de sucesso financeiro. Então, o que é um homem forte hoje para a maioria das mulheres? É um cara rico. Um cara rico, é um cara pronto. Isso tem a ver com sexo? Não. Isso tem a ver com relacionamento. Isso tem a ver com relacionamento. E por que isso prejudica as mulheres, como eu falei? E acredito que vocês concordem, que vocês não falaram sobre isso. Mas por que esse tipo de ação prejudica as mulheres? Porque elas compreendem que enquanto elas estão no ápice sexual e da beleza física, vamos colocar aí dos 15, realidade para fora, dos 15 até os 30, tá? Ápice da beleza e da sexualidade da mulher, tá? Veja bem, eu não estou falando de fator de interesse, estou falando de fator biológico. É natural que ela busque um cara que corresponda a essa visão de força que, lembremos, essa visão fluida por fatores sociais. Essa visão de força é gerada por questões sociais. Então, essa visão de força é, hoje, atualmente, relacionada ao dinheiro, ao status. Então, é natural que ela vá buscar nisso, tá? É natural que ela vá buscar aí. É claro que, na medida em que ela vai envelhecendo, alguns padrões vão sendo deixados para trás. E eu não estou falando de padrão de comportamento, estou falando de padrão deste ser idealizado por ela. Por exemplo, quando ela tem lá seus 15 aos 22, é natural que ela vai buscar o cara mais rico, o cara mais belo e o cara mais alto, tá? E o cara mais talentoso. Então, ela vai tentar checar, dar um check em todos os critérios possíveis para a escolha de um cara. Todos eles, sacou? Na medida em que ela vai envelhecendo, ela vai deixando alguns de lado, né? O primeiro que geralmente roda é a questão do talento, por exemplo. Tá? É a questão do talento. O segundo que roda já é a questão da beleza. E aí, dos 25 até os 30, que é, sabe, aquele momento, o último tiro, tá ligado? 10 minutos para meia-noite. Ela vai buscar o mais rico. Entendeu? A partir daí, aqueles elementos anteriores, eles voltam para o jogo. E a questão do dinheiro sai. Não que sai, mas ela começa a reduzir. Que é justamente o momento em que elas começam, eu só queria um cara que tivesse um emprego. Tá ligado? Se ele tiver um emprego, tá bom. Entendeu? E aí, óbvio.
A maioria dos caras, eles não vão querer, porque eles vão se sentir como o resto, né? Como a segunda escolha. E eu vou te falar, os homens estão corretos de pensar sobre isso. E é nesse ponto que essa liberalidade, de fato, prejudica as mulheres. Porque elas vão buscar esse cara rico e tal, mas, mano, um cara que seja rico, bonito, alto e talentoso e inteligente, irmão, isso aí é mais fácil achar um unicórnio. Seria mais proveitoso se elas passassem dos seus 15 até os seus 22 anos jogando na loteria. A chance de ganhar na loteria seria maior. Tá entendendo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E obviamente tem uma questão cruel aí, né? Que é a questão de que, mano, esses caras vão buscar também uma mulher que se encaixe nesse padrão. Uma coisa que eu vou dizer, geralmente, as classes sociais casam-se entre si. Casam-se entre si. Então, assim, a primeira coisa que eu diria para um cara, um menino, um jovem, hoje, seria isso. Seriam duas coisas, na verdade. Primeiro, cara, foca em você. Esse é o primeiro ponto, foca em você. Saca? Foca em você. Segundo ponto, irmão, tenta se relacionar com alguém que esteja no mesmo patamar social que você. Vai ter muito menos dor de cabeça. Porque toda a realidade dessa outra pessoa que cresceu numa realidade social diferente vai ser diferente da sua. Os padrões de comportamento vão ser diferentes do seu. Sacou? Os padrões de comportamento, os lugares que ela vai querer ir, as expectativas delas vão ser. As expectativas dessa pessoa vão ser completamente diferentes. Entendeu? E isso aí vai te dar uma frustração do caralho. A gente, esse vídeo tá ficando longo pra caralho. Eu espero ter respondido aos seus comentários. E, de novo, Liam e Henrique, obrigado por terem comentado. Tá? Como eu falei antes, eu pretendo criar uma audiência aqui. E para uma audiência, saca? Eu acho que é indispensável a gente ter um contato, sacou? Então, na medida do possível, eu sempre vou tentar responder a todos os que comentarem nos vídeos e tal. Entende? Até porque isso é justamente isso, entendeu? Que eu falei no vídeo anterior. A função de um professor é justamente essa. Então, que haja uma troca, entende? Então, se eu me proponho a estar nesse lugar de fazer um vídeo e tal, então, o mínimo que eu preciso fazer é escutar essa audiência que vem se formando, que está se formando, que pode vir a se formar, né? Porque nada é certo na vida, mas de ouvi-la, respeitá-la e principalmente respondê-la, né? Porque, porra, é um saco você comentar alguma coisa em qualquer lugar e ninguém te responder, tá ligado? Isso é uma merda, saca? E, porra, hoje em dia o que a gente precisa, de forma geral, né, a sociedade, é isso, comunicação. Então, comuniquemos-nos. Mas é isso, esse vídeo tá ficando muito grande. É como eu falei, cada elementinho a gente pode falar por horas, entendeu? Depois eu faço um vídeo mais organizado sobre isso, se vocês quiserem, tá? Mas, continuem. E obrigado de novo. Valeu. Abraço.